Olá chicos, como estão? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o meu método de estudo. Eu sei que é uma coisa muito subjetiva, o que pode funcionar pra mim pode não funcionar pra você, mas mesmo assim eu resolvi vir fazer esse vídeo e dar algumas dicas aí que me ajudaram ao longo da carreira, porque eu posso ajudar alguém que esteja perdido aí do outro lado também. Pra quem não sabe, eu estudo medicina na Argentina, eu estudo na UBA, na Universidade de Buenos Aires, e atualmente eu tô no 5º ano da carreira. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para vocês curtirem, comentarem e compartilharem com seus amigos e principalmente se inscreverem se vocês ainda não são inscritos, porque a gente tá rumo a 900 inscritos. Eu sei que é pouco, mas uma hora a gente chega lá, então eu agradeceria se vocês fizessem esse favorzinho. Agora começando com o vídeo de fato. Para quem não sabe, a UBA ela tem uma metodologia de ensino um pouco diferente do que a gente está acostumado no tradicional. Você vai na faculdade mais para tirar suas dúvidas e para eles apontarem o que é mais importante você saber. Então, você praticamente tem que estudar na sua casa sozinho. É óbvio que lá na UBA depois eles vão dar algumas aulas a mais de teoria, de teórico, mas no geral você tem que estudar na sua casa e com a matéria estudada para poder tirar suas dúvidas. A primeira dica de ouro que eu dou aí é tentem o máximo possível sempre ficar em dia com a faculdade, ou seja, sempre ir estudado. Eu sei que vai acontecer uma hora ou outra de vocês não ficarem em dia com a faculdade, vocês atrasarem, mas mesmo assim vão na aula, prestem atenção, anotem as coisas mais importantes que eles falarem e depois quando você chegar em casa e for estudar a matéria, você já vai ter lá os tópicos principais. Mas tentem o máximo possível ficar em dia, porque a matéria acumula, depois vira uma bola de neve e é um saco. Outra coisa aí, muito importante, é que no começo da faculdade, no CBC, no primeiro e no segundo ano da carreira, eu fiz um cursinho paralelo para poder me ajudar justamente a apontar o que é principal, o que principalmente eu tenho que estudar, como eu tenho que estudar, como eu tenho que me organizar, porque ainda estava bem perdida. Eu comecei a realmente saber estudar, achar meu método de ensino que funcionava pra mim, meu método de estudo que funcionava pra mim durante a faculdade. Então, no começo eu ficava bem perdida, aí eu resolvi fazer um cursinho paralelo. O do CBC eu perdi o contato, eles eram muito bons, mas eu já perdi o contato. Agora os que eu fiz pra anato, histoêmbrio, fisiologia e bioquímica, eu fiz na Guiar e no Entre Nervos e Nervios. Eu adorei eles. Óbvio que existem vários outros cursinhos paralelos, vários professores particulares, então você tem que ver aí o que melhor se encaixa pra você e pro seu bolso também. Mas se você tiver a condição aí de desembolsar um dinheirinho, eu aconselho vocês fazerem principalmente aí para as primeiras matérias. E aí o que eu fazia, como eu fazia? Eu pegava o material que o cursinho dava e também o material que a própria faculdade dá, porque além das aulas de você ir lá para poder tirar suas dúvidas e tal, eles também disponibilizam materiais, seja o livro em si, eles colocam lá a bibliografia que eles usam, ou vídeos. Então, dependendo da matéria e da cátedra, eles vão subir os vídeos, seja numa plataforma ou até mesmo no Drive e passar para vocês. Então, eu pegava os vídeos, os materiais, tanto que a faculdade mesmo passava, como que o cursinho passava, e aí eu fazia o meu próprio resumo à mão. Eu gosto de fazer à mão porque eu sinto que fixa mais na minha cabeça conforme eu vou escrevendo, só que demora muito tempo. Por exemplo, um vídeo que é de 40 minutos, quando eu vou escrever ele, eu faço em 3 horas, então eu demoro aí o triplo do tempo. E aí meu resumo era bem completinho, todos os meus resumos são bem completos. E a questão de livros da faculdade. Eu comprei uns livros no começo, porque né, a gente fica empolgado, quer comprar e tal, mas eu não usei nenhum livro. Fui usar um livro agora em semiologia, que me ajudou bastante, mas foi o único livro que eu usei até hoje na carreira. E questão de apontes. Sempre vai circular por aí os melhores apontes para cada matéria. Por isso que eu aconselho também, outra dica, é vocês entrarem no máximo de grupos, tanto de WhatsApp como de Facebook, da matéria que você está fazendo. Por exemplo, se eu tô fazendo anatomia, eu vou tentar entrar no máximo de grupos possíveis de anatomia, porque sempre vai ter uma dica ali no grupo e as pessoas sempre vão falar quais apontes são melhores. O que são os apontes? Apontes são os resumos que determinada pessoa faz e aí eles colocam para vender nas papelarias, nesses lugares de impressão,
que fica perto da faculdade, ou até mesmo dentro da faculdade também vende esses apuntes, então você vai lá e compra. E aí, cada um é bom pra uma coisa. Por exemplo, pra microbiologia eu usei o apunte de paz. Pra imuno também eu usei o apunte de paz e foi muito bom. Então, é bom vocês entrarem nos grupos, porque as pessoas sempre vão falar quais apuntes são melhores. E aí, eu pegava esses apuntes também, eu lia lá os pontos principais e colocava no meu próprio apunte. Então, o meu sempre foi muito completo. E aí, eu levava ele lá pro dia da aula e só complementava com o que o ajudante falasse caso não tivesse no meu apunte. E aí, perto da prova, mais ou menos uma semana antes das parciais e da final também, eu ia e lia totalmente, eu lia o apunte completo, mas prestando atenção, tipo, eu lia com calma, gravando as coisas que tava nele, tudo direitinho. E se a prova fosse choice, ou seja, de marcar X, eu sempre fazia provas antigas. Isso aí também é outra dica de ouro, sempre façam provas antigas, porque querendo ou não, vai repetir uma ou outra questão, e é melhor você garantir uma ou duas questões do que passar batido. E mesmo que não repita nenhuma questão, sempre vai ter uma ou outra que seja parecida. Então, por você ter feito uma prova antiga, já vai te dar uma luz aí na hora de fazer a prova. Então, eu sempre recomendo. Essas provas antigas também ficam dando sopa nos grupos, por isso que é importante vocês entrarem nos grupos. E aí, como eu fazia? Mais ou menos uma semana antes da prova, eu lia meu apunte e começava a fazer a prova. Nos 2 primeiros dias eu fazia a prova usando meu apunte, então sempre eu lia a questão, pegava meu apunte, lia meu apunte, realmente prestando atenção. E aí depois desses 2 dias eu começava a fazer a prova sem usar o apunte. Só usava ele caso surgisse alguma dúvida ou eu errasse alguma questão, e aí eu usava o apunte. E aí, querendo ou não, sempre aparece uma outra questão que não tem no apunte, por mais completo que seu apunte seja, sempre vai ter uma coisinha ou outra que não vai estar nele. E aí, o que eu fazia? Eu sempre anotava nele como era a questão, a resposta da questão, e isso aí também ajudava bastante. E aí, quando a prova fosse oral, eu sempre gravava áudio. Meu apunte, ele é bem organizado, então os temas principais, eles têm começo, meio e fim, então eu aconselho vocês a fazerem o resumo de vocês assim, sempre tendo começo, meio e fim, e sempre do grande pro mais fino, a matéria. E aí, é bem organizadinho, porque na hora que você for treinar para oral, já vai estar lá tudo escrito certinho, como você tem que falar. E aí eu lia meu apunte, treinava lá como eu ia falar, e aí eu gravava áudio. Então sempre que eu errasse no áudio, eu ia lá, apagava e gravava tudo de novo. Então essa questão da repetição ajuda muito também a fixar a matéria na sua cabeça. Só que demora muito tempo, porque um áudio de um tema em si, eu gastava mais ou menos uns 40 minutos. Principalmente se o tema fosse grande, aí eu errasse alguma coisa no finalzinho do áudio, eu tinha que apagar e gravar tudo de novo. Então demora muito tempo. Esse é o único ponto negativo, mas sempre me ajudou muito. Estudar com alguém também, principalmente para oral, ajuda também demais, principalmente anatomia, porque a anatomia tem toda aquela parte prática. Então, se você achar aí algumas pessoas que estudam mais ou menos do mesmo jeito que você, que esteja aí também com a matéria mais ou menos igual a você, é uma boa você se juntar a eles para poder estudar. Outra coisa também é que agora, por isso que eu tô falando no passado, tipo, eu gravava áudio, eu fazia isso, fazia aquilo. É que agora, conforme o tempo vai passando, vocês podem olhar no plano de estudos, as matérias elas ficam mais curtas e você começa a ter mais matérias em um período de tempo menor. Por exemplo, agora eu vou começar com as cortitas e tem matéria que tem 3 semanas de aulas, então eu vou ter prova final, tudo em 3 semanas. Então, meu tempo vai ser mais curto. Aí esse ano eu vou mudar algumas coisas aí da minha metodologia de estudo. Eu comprei um tablet, inclusive quem tiver dicas aí de aplicativos, de como usar, coloca nos comentários que eu vou amar saber. Eu quero mexer nele aí, começar a aprender as coisas antes de começar as aulas, pra depois também não gastar tempo aprendendo durante a aula. Mas eu comprei o tablet pra facilitar aí na hora de fazer o resumo e também pra eu ter os apuntes, os PDFs todos à mão. Porque eu antes imprimia só porque ficava um negócio desse tamanho e aí eu não conseguia ficar levando pra aula, senão agora eu tô indo pro hospital, né? Eu não conseguia ficar com ele na mão no hospital. E aí o tablet, ele ajuda tudo nisso. Então se você tem a oportunidade de comprar um tablet também, fica essa dica. Mas não é indispensável, tá? Porque tem gente que fala como se o tablet fosse o material universitário obrigatório, mas não é, eu fiquei até hoje sem.
e não me atrapalhou em nada. Agora, como eu disse, eu comprei mais pra facilitar, principalmente na hora do hospital, pra eu não ter que ficar carregando muita coisa. E aí eu vou começar a fazer os apuntes, os resumos nele. E a questão da prova oral também, eu vou ter que dar uma mudada aí, porque como eu disse, fazer áudio, gravar áudio demora muito, então eu vou ter que dar uma mudada. Mas aí no final do ano, eu sempre faço um vídeo falando sobre a minha experiência acadêmica, como foi as matérias que eu fiz e tal. Inclusive já tem um vídeo aí no canal da minha experiência em 2024. E aí no final do ano eu volto aqui pra falar pra vocês as coisas que eu mudei aí no meu método de estudo e o que eu achei. Mas é basicamente isso. Como eu já disse, é uma coisa super subjetiva. O que funciona pra mim pode não funcionar pra você. Mas, assim, tenta o máximo possível. E uma outra questão também, muita gente usa aquele Pomodoro, né? Que você estuda 25 minutos, para 5, 25, enfim, tem as rondas. Mas aquilo lá nunca funcionou pra mim, então como eu fazia? Eu colocava uma determinada matéria ou um determinado período. Tipo assim, eu tenho que estudar 2 horas, então eu sentava e estudava 2 horas. Ou senão eu falava assim, eu tenho que estudar tal tema, tal dia. Então eu estudava o tema completo, independente do tempo que gastasse, eu tinha que estudar aquele tema naquele dia. Então eu nunca usei Pomodoro nem nada disso. Para algumas pessoas funciona porque tem o tempo de descanso, então realmente é bom você ter um tempo de descanso. Só que o Pomodoro pra mim, ele me dispersava muito, porque eu tinha que ficar parando, descansando, parando, e aí me dispersava. Então, pra mim o que funciona melhor é eu colocar como meta o tema. Então, sei lá, hoje eu tenho que estudar infarto agudo do miocárdio. Então, eu ia lá e estudava o infarto agudo do miocárdio completo. Mas é basicamente isso. Eu espero que esse vídeo ajude alguém. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar, compartilhar e principalmente se inscreverem, porque estamos rumo a 900 inscritos. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.